Como que você faz para investir na bolsa de valores do jeito certo? De verdade, esse é o terceiro vídeo de uma série que vai te ensinar a fazer isso. Já está ensinando muito, na verdade, basta você ver os comentários, os feedbacks da galera que está acompanhando, que você vai ver que está todo mundo achando um conteúdo realmente muito bom. Mas você já parou para pensar por que quase ninguém quer te ensinar isso? Quase ninguém quer te ensinar. É muito mais fácil fingir que está ensinando, te falando que é só você comparar uma meia dúzia de indicadores, P sobre L, PVP, papapá, e comprar qualquer ação que te parecer a melhor opção. Sabe por que quase ninguém quer te ensinar? Eu te explico, eu te falo por quê. Se você aprende qualquer coisa de verdade, você deixa de ser um alvo fácil de ser explorado. A verdadeira liberdade, ela vem do seu nível de conhecimento, sabia disso? Pois fique sabendo disso. E quem lucra com a sua falta de conhecimento não vai querer te ver livre assim tão fácil, não é verdade? O conhecimento ele liberta e quem é livre dá menos lucro para qualquer sistema. É assim na política e é assim em qualquer outro sistema onde uma minoria se beneficia e lucra com a ignorância da maioria. Quem sabe das coisas representa perigo para os gurus de enriquecimento rápido, mequetrefes disfarçados de especialistas, para os assessores mal intencionados, para gerente de banco meia boca, para todo mundo. E não me entenda mal, pelo amor de Deus. Eu não acho errado cobrar por um conhecimento, um serviço que é valioso, não é isso. Se o valor é justo, tem mais é que ser cobrado mesmo. Eu cobro para ensinar, para auxiliar clientes também nos investimentos. Isso não é errado, definitivamente não. Agora, é errado se eu vejo você somente como uma fonte de receita e lucro e nada mais. Aí, na minha opinião, tá errado. E se eu ganho dinheiro com isso, o melhor para mim talvez seja ir te dando migalhas de conhecimento enquanto você vai me pagando um monte de dinheiro para receber mais migalhas aos poucos, concorda? E talvez, quem sabe um dia, depois de gastar muito e colocar muito dinheiro no meu bolso, você aprenda alguma coisa da sua própria experiência. É por isso que ninguém te ensina o que existe por trás da análise de ações, como investir do jeito certo na bolsa de valores, quase ninguém. Se eu falar ninguém, é exagero. Tem muita gente boa, bacana, que realmente tenta ensinar isso de verdade por aqui. Basta você procurar direitinho o que você acha e eu resolvi fazer isso aqui no YouTube. Como eu disse, esse é o terceiro vídeo de uma série que vai te ensinar a analisar e escolher ações do jeito certo e a entender de verdade como esse jogo chamado Bolsa de Valores funciona. E no vídeo de hoje, vamos focar no balanço patrimonial. A gente viu o ADRE no vídeo 2, hoje balanço patrimonial. Sabe aquele momento em que você já passou um tempão tentando aprender alguma coisa sem sucesso e do nada você aprende de um jeito novo e pensa: putz, agora sim eu aprendi esta merda. Então, eu vou me esforçar para que você tenha essa sensação várias vezes durante esse vídeo aqui, beleza? E se em algum momento realmente isso acontecer, você tiver essa sensação, eu peço que você se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Quem já é de casa, já deixa logo o like, tá bom? Agora, como de costume, para tudo, coloca o vídeo em tela cheia e presta atenção. Primeiramente, o que é o balanço patrimonial e como que isso vai te ajudar a analisar ações? Como que isso te ajuda? Para que entender isso? Primeiro, definição quadrada do Google, como sempre. Balanço patrimonial é um relatório que elenca todos os ativos, passivos de uma empresa, ou seja, todos os seus bens, fontes de recursos, bem como dívidas, direitos e obrigações. De um lado, você tem os ativos e do outro, os passivos e o patrimônio líquido. Olha aí o da VEG, 28 bilhões é o ativo total da empresa, mais de 15 bilhões é patrimônio líquido e uns mais de 12, quase 13 bilhões é o passivo da VEG. E existe uma continha também que eu já ia esquecendo, que sempre tem que bater, ativos igual a passivos mais patrimônio líquido. Anota isso e guarda na sua cachola, beleza? Eu sei que isso aqui também não te ajudou muito a entender para que serve esse raio desse balanço patrimonial, mas agora vai ficar mais claro. Se liga nessa historinha aqui. Era uma vez um garoto de 13 anos chamado Alex. Ele tinha seu próprio grande baú do tesouro, onde ele guardava todas as suas propriedades, as suas preciosidades, os seus brinquedos raros, livros com segredos valiosos, fita de videogame antiga, rara também, mapas de lugares secretos. E um dia o Alex ele teve uma grande ideia.
E se desse certo, ele iria conquistar muito mais bens valiosos para colocar dentro do seu baú. Só tinha um problema. Para executar os planos, ele precisava de algumas coisas que ele ainda não tinha no seu baú, que ele não tinha, mas ele tinha muita confiança na sua ideia e no seu plano. Foi aí que ele se lembrou do seu amigo Léo. O que o Léo tinha? Ele percebeu que os seus planos dariam muito certo se ele levasse o dinheiro que o Léo tinha juntado por muito tempo no seu cofrinho. E aí ele resolveu convidar o amigo Léo para sua aventura, só que o Léo não quis. Ele não era tão aventureiro e também não tinha tanta ambição, era muito conservador, entendeu? Foi aí que o Alex resolveu se arriscar e pedir o cofrinho do Léo emprestado. E para sua alegria, o Léo concordou em emprestar, mas com algumas condições. O Alex teria que ter a responsabilidade de devolver um dia esse cofrinho e ele precisava devolver o cofrinho com mais moedas dentro depois. Sim, o Léo estava meio que cobrando para emprestar as suas moedas para o Alex. E ele aceitou, afinal ele precisava. Dinheiro era exatamente o que faltava para que ele pudesse colocar o seu plano em prática. O Alex usou os itens do baú e as moedas do cofrinho e tudo que ele tinha para construir um barco e procurar tesouros e lugares secretos que ele havia lido nos livros e mapas do seu baú, lembra? Como ele não sabia navegar, também contratou um ajudante que sabia fazer isso. Eles ralaram muito para decifrar os códigos dos livros, dos mapas, mas no final deu tudo certo e eles encontraram os tesouros que estavam procurando. O Alex voltou, não só devolveu o cofrinho do Léo, como devolveu 2 cofrinhos cheios de moedas para o seu amigo. E no fim das contas, ele se viu com muito mais coisas no seu próprio baú, que agora não era mais um baú, e sim 4 baús carregados de moedas e coisas legais. E você sabe o que aconteceu nessa história que eu acabei de te contar? Se você perguntar para minha mãe, ela vai te dizer que foi um final feliz. Agora, se você perguntar para um contador, o que ele vai te dizer? Ele vai dizer que o barco incrível que o Alex construiu, a comida, a água que ele levou e até o seu ajudante, tudo aquilo representava os ativos dessa aventura. O cofrinho do Léo, emprestado no início, era o que representava o passivo, o capital de terceiro. Afinal, ele precisava devolver e o Léo queria receber um pouquinho mais de dinheiro em troca desse empréstimo. Por isso, o cofrinho a mais que o Alex entregou para o Léo foram as despesas financeiras da aventura, os juros do empréstimo que ele fez, entendeu? E o baú do Alex inicialmente era o que representava o patrimônio líquido. Afinal, era dele, ele resolveu usar e arriscar o seu baú para tentar ter lucro. Quais lucros, Badu? O Alex tinha um baú e agora tem 4 baús, lembra? Esses 3 a mais foi o lucro que ele teve nessa bagaça. Já ia esquecendo. O contador também vai dizer que se o Alex não declarar e pagar imposto sobre esses 3 baús, ele pode ter sérios problemas com a Receita Federal. E também vai dizer que se ele registrar como caixote de madeira ao invés de baú, talvez ele consiga pagar menos imposto. E brincadeiras à parte, meus queridos, eu espero que essa historinha tenha te ajudado a entender que o balanço patrimonial é dividido em 3 principais contas que eu já adiantei, que são ativo, passivo e patrimônio líquido. E essas 3 contas, o que elas falam pra gente? Primeiro, onde a empresa investe os seus recursos. No caso, os ativos, que no nosso exemplo foi o barco e toda a expedição que o Alex montou. Mas nas empresas da Bolsa, geralmente você vai ver o ativo representado na forma de caixa e aplicações financeiras, disponibilidades, estoques, contas a receber, investimentos, imobilizado, intangível, outros ativos, enfim. O balanço da empresa também mostra como a empresa financia os seus investimentos, qual que é a origem dos seus ativos, qual que é a fonte dos recursos, entendeu? Que na historinha que eu contei foi o baú do Alex, mas o cofrinho também do Léo, que financiaram toda a aventura. O cofrinho do Léo representava o passivo, porque precisava ser pago mesmo que a aventura não desse tão certo, não fosse um sucesso, e ainda tinha os juros que ele tinha que pagar. Para o Léo era um investimento de renda fixa, mas para o Alex era uma dívida mesmo que ele tinha que honrar. Nas empresas da Bolsa, você geralmente vai ver o passivo sendo representado por empréstimos e financiamentos, contas a pagar, fornecedores, obrigações fiscais e trabalhistas
e etc., outros passivos. Isso financia uma parte dos ativos e quem financia a outra parte é justamente o capital próprio, o patrimônio líquido da empresa, que no exemplo era o baú do Alex, o único sócio da empresa, e se desse prejuízo ele ia ter que pagar o Léo consumindo parte do que sobrasse do seu baú, inclusive. Ia destruir valor, digamos assim. E aí, saindo um pouquinho do mundo da imaginação, voltando para a realidade agora, vamos dar uma olhada no balanço patrimonial da WEG de novo para a gente entender. Dos mais de 28 bilhões do ativo total da empresa, mais de 15 bilhões estão sendo financiados pelo capital dos acionistas e o restante é financiado pelo capital de terceiros. O patrimônio líquido ele é formado pelo capital social, o dinheiro inicialmente aplicado no negócio pelos sócios, e por uma parcela chamada reservas. Que é reserva, Badu? Calma que nós vamos chegar lá. Mas sim, você consegue ver que ao longo dos últimos anos o patrimônio líquido da WEG cresceu, certo? Isso é bem nítido nessa imagem que você está vendo aí. E o de diversas outras empresas na Bolsa de Valores também cresceu também. Basta você pesquisar, você vai ver que as empresas crescem o patrimônio líquido. Como que isso cresce? O patrimônio líquido das empresas ele pode aumentar ao longo do tempo à medida que os lucros acumulados são direcionados para contas como reserva de lucro e reserva de capital. É isso. Logo, o patrimônio líquido ele é formado pelo capital inicialmente aportado pelos sócios e pelas reservas também, que integram o patrimônio líquido e são fruto da própria operação, da própria atividade da empresa, do crescimento do seu lucro e do reinvestimento dele no próprio negócio ao longo do tempo. E onde a WEG e outras empresas de crescimento investem boa parte do seu lucro nos seus ativos para que eles sejam capazes de gerar ainda mais lucro, certo? Quem financia os ativos? Lembra que eu falei? Passivos mais patrimônio líquido. Então a WEG cresceu nesses últimos anos, principalmente com os frutos do reinvestimento de boa parte do seu próprio lucro no negócio. Os ativos da empresa eram de 15 bilhões em 2018, 7,8 bilhões de patrimônio líquido e 7,5 bilhões de passivos. O passivo saiu de 7,5 foi para 12 bilhões, pouco mais de 12. E o patrimônio líquido saiu de 7,8 para 15,25 bilhões em 2022. O patrimônio líquido vem crescendo mais que o passivo, né? O patrimônio líquido praticamente dobrou em 4 anos. Se você investe na bolsa, você já deve ter percebido que as empresas de capital aberto, elas captam recursos de duas formas principais. Pegando dinheiro emprestado, seja no banco ou emitindo dívida, debêntures, ou emitindo ações, seja no IPO, emitindo ações pela primeira vez, ou emitindo mais ações em um follow-on, emitindo novas ações na Bolsa de Valores. Portanto, os recursos de uma empresa, os seus ativos, eles podem vir de 3 fontes: do capital de terceiros, do capital do sócio e das reservas dos lucros acumulados que vêm da própria atividade da empresa, entendeu? É assim que funciona. Mas é agora que começa a parte boa do vídeo. É agora que a gente vai aprender como que isso nos ajuda a analisar ações e até a entender certos indicadores fundamentalistas que a maioria de vocês até já usa, mas talvez não entenda direito, beleza? Sabe os múltiplos? P sobre L, Dividend Yield, PVP, EBITDA, EV/EBITDA, que todo mundo gosta de usar, bater o olho e ver se uma ação tá cara, se tá barata, se vale a pena, se não vale, e não olha mais nada, só olha isso e sai investindo. Vamos ter um vídeo só para falar deles. Então, se você não se inscreveu, faça logo isso, se inscreva aqui. Mas adiantando um pouquinho, como que você pode entender melhor esses indicadores? Os múltiplos de valor do acionista mais usados pelos analistas são o P sobre L e o P sobre VP. O P sobre L é calculado pela divisão do preço da ação pelo lucro por ação e indica quantas vezes a empresa vale em relação ao lucro do seu último exercício ou dos últimos 12 meses. Em tese, quanto tempo você levaria para recuperar esse investimento se a empresa continuasse tendo esse mesmo lucro. E o preço sobre o valor patrimonial, ele é calculado pela divisão do preço da ação pelo valor patrimonial da ação. Então lembra do patrimônio líquido que eu falei para vocês? Do ponto de vista contábil, quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho do patrimônio líquido da empresa, o menor pedacinho possível. E se a empresa der lucro, o patrimônio líquido pode crescer, né? Como se o seu pedacinho crescesse também. Então sim, o P sobre L e o PVP
são indicadores importantes, mas você precisa saber interpretá-los direito. O patrimônio líquido da WEG, que é de 15,39 bilhões hoje, se você dividir isso pelas mais de 4 bilhões, 197 milhões de ações, você encontra um valor patrimonial por ação de R$ 3,67. E como a ação está custando R$ 35,98 agora, o PVP é de 35,98 dividido por 3,67, que é de 9,8 vezes, quase 10, como está aí no Investidor 10. Mas se você apenas dividisse o valor de mercado pelo patrimônio líquido, chegaria no mesmo resultado, beleza? Só falei isso para explicar. P sobre L, ele é de mais de 30 vezes na WEG. Mas, Badu de Deus, uma ação com PVP igual a 10, P sobre L 30 não tá cara? Eu sempre aprendi isso. Se o múltiplo tá alto, a ação tá cara. Por que eu vou comprar uma ação como essa, sendo que tem várias outras negociando com PVP menor, P sobre L menor também? Então, realmente esse raciocínio faz sentido. É uma dúvida muito comum, mas a resposta ela não é tão trivial como tentam te empurrar, entendeu? O PVP da WEG em 2012 era de 4,1 vezes. O patrimônio líquido era de aproximadamente 4,15 bilhões de reais e o preço era mais de 25 vezes o lucro do período. Guarda essas informações aí. Em 2012 a ação parecia tão cara quanto agora, certo? Pelos múltiplos, pelo menos, parecia tão cara quanto. Mas eu já te adianto, por uma ação com PVP alto valer a pena, o patrimônio da empresa precisa crescer rápido. É isso que acontece. E a WEG conseguiu entregar esse crescimento de patrimônio, como a gente viu, como você pode ver nessa imagem também. Como que ela conseguiu fazer isso? Como que uma empresa consegue? No final do vídeo passado eu falei que o patrimônio líquido é uma conta do balanço patrimonial, que você acabou de conhecer. Mas a DRE é o que explica como que o patrimônio líquido de uma empresa consegue crescer ao longo do tempo. Não sei se você lembra disso, se não lembra, assista o último vídeo. E do ROI, você lembra também que a gente falou no primeiro vídeo? Se você lembra, agora você vai entender por que o ROI tem esse nome, Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido em português. A fórmula para o cálculo é ROI igual a lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O lucro líquido sai da DRE, que a gente viu no vídeo passado, e o patrimônio líquido você encontra no balanço patrimonial, que a gente acabou de aprender hoje nesse vídeo. Esse indicador mede a rentabilidade do capital do acionista, a rentabilidade do sócio, o retorno do acionista é o lucro da empresa. E o ROI da WEG desde 2016 ele vem crescendo muito, cada vez mais até bater mais de 32% hoje. E acredite, é um ROI muito bom, um retorno para o acionista muito bom. Isso significa que se fosse possível você comprar uma ação da WEG com PVP igual a 1, hoje o seu retorno seria de mais de 30% ao ano daqui para frente, caso ela conseguisse manter esse ROI. E aí você pode pensar, se o PVP da WEG fosse igual a 1, seria o equivalente ao comprar essa ação por R$ 3,67. E isso é inimaginável hoje, Badu. Por R$ 3,67, até eu que sou mais bobo ia querer encher o carrinho de WEG. Eu vendi essa casa aqui para comprar tudo de WEG 3 por R$ 3,67 se fosse possível, mas não é. E sim, provavelmente isso não vai ser possível tão cedo. Talvez nunca seja possível, né? PVP igual a 1 para a WEG. Se a WEG continuar sendo a WEG braba que a gente conhece, que nós conhecemos, o mercado não vai permitir que você compre essas ações tão baratas, tão descontadas. Mas lembra que eu falei que o patrimônio líquido em 2012 era de 4,15 bilhões e o PVP de 4,13? Quem comprou uma ação da WEG em 2012 estava pagando mais de 17 bilhões em algo que valia 4,15 bilhões do ponto de vista contábil. E usando esse mesmo raciocínio, como eu falei, dava para dizer que naquela época estava caro que nem hoje, que a ação também estava cara, esticada. Só que 10 anos depois, em 2022, o patrimônio líquido da empresa já fechou praticamente nos 17 bilhões que custavam em 2012, quando valiam 4,15 bilhões contabilmente. Sim, né, já é de mais de 15 bilhões, 15,35 e vai passar os 17 bilhões fácil já, pode acreditar. Mas o que importa mesmo é que quem comprou ações da WEG em 2012 e segurou tá tranquilo, tá feliz. Por que tá feliz? Porque baseado no preço pago, mesmo que o lucro da empresa agora pare de crescer tanto,
o retorno desse investidor vai ser alto, desde que a empresa consiga manter essa rentabilidade, entendeu? Por isso, toda vez que você vê uma ação sendo negociada com um P sobre VP alto, geralmente as perguntas que você tem que se fazer são as seguintes, as perguntas, tá? Primeiro, o retorno sobre o patrimônio líquido dessa empresa é alto? Segundo, o ROI e o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, eles devem continuar elevados por muito tempo? Se pergunta isso. E terceiro, essa empresa vai ter condições de crescer os lucros com uma rentabilidade alta por um bom tempo? Ou seja, além da rentabilidade alta, vai ter crescimento de lucros? E aqui não pode ser tipo um chute, tá? Você vai precisar explicar por que você acredita que a empresa realmente vai ter condições de manter tudo isso. Baseado em quê? Se você realmente acreditar nessas possibilidades, vale a pena você comprar uma ação com um PVP alto, P sobre L alto, múltiplo alto, etc. Valeu a pena para quem comprou o VEG em 2012, 13, 14, 15. Se você tivesse investido R$1.000 em VEG há 10 anos, hoje você teria mais de R$10.435. E isso aconteceu porque as ações continuaram subindo e os múltiplos continuam altos porque o lucro ainda está crescendo rápido, entendeu? Ou seja, o mercado ainda acredita que a VEG vai seguir crescendo forte. E aí eu te pergunto, valeu a pena comprar VEG em 2012, mas será que ainda vale a pena comprar VEG por esses múltiplos altos hoje? Essa é a pergunta de $1 milhão, tanto em VEG quanto em qualquer outra ação de crescimento e de múltiplo alto. Se você acredita que os lucros continuarão crescendo nessa mesma velocidade e com essa mesma rentabilidade, como eu disse, sim, vai valer a pena. Isso vale para a VEG, para qualquer outra empresa de crescimento com múltiplos esticados, como o Nubank, por exemplo. Só que isso não é simples. Em 2012, 13, 14, não era fácil cravar que a empresa conseguiria entregar essa geração de valor absurda que entregou para o acionista. Não era fácil falar isso. Só que quem acreditou nisso acertou e acertou na mosca. Só que uma coisa eu te garanto, em algum momento não vai mais valer a pena pagar tão caro. E quando esse momento chegar, também não vai ser tão fácil e óbvio de perceber. É isso que muita gente não te conta. Isso aconteceu recentemente com as ações da Ambev, na minha opinião, na minha humilde opinião. As ações da Ambev, elas tiveram uma crescente muito forte, muito parecida com a da VEG, guardando as devidas proporções, é claro. Desde os anos 90 até 2010, 2013, 14, mais ou menos, a Ambev cresceu muito. Crescimento de lucros e receitas com rentabilidade e margens altas. E por isso valeu a pena pagar múltiplos altos nas ações em vários momentos no passado. Até que, em algum momento, a empresa parou de crescer de forma acelerada. Só que anotem isso também. Quando uma empresa que vem crescendo forte começa a desacelerar, não dá para você saber logo no primeiro, no segundo ano, se isso vai ser passageiro ou se ainda vai valer a pena, se a empresa vai conseguir continuar crescendo ou se realmente ela está desacelerando e vai parar de uma vez. Não dá para saber isso muito fácil, é difícil adivinhar. Por isso que na Ambev também ninguém adivinhou, muita gente continuou e continua aceitando pagar múltiplos altos nas ações por um tempo até hoje. Se você olhar os múltiplos da Ambev, não são baixos. Fora isso, que ainda tem a altíssima qualidade e segurança da empresa. A Ambev é uma baita de uma empresa mesmo, mas eu confesso que para mim está mais cara do que a própria VEG. Provavelmente a Ambev ela não vai crescer na mesma velocidade e quem comprou as ações no topo ali em 2018, por exemplo, vai demorar para recuperar esse investimento. O retorno vai ser menor mesmo para quem segurar. Por isso que não é simplesmente comprar e segurar e é por isso que preço importa e você precisa entender como saber se está caro ou se está barato e não comparar múltiplo e achar você é o bom da boca agora. Isso é algo que deve acontecer também com a VEG, que aconteceu com a Ambev. Em algum momento, a gente só não sabe quando. Afinal, empresa cresce, mas nenhuma empresa consegue crescer até o infinito e além, por melhor que seja a gestão. Mas pode ter certeza, quando o mercado consegue projetar também com mais facilidade que uma empresa não vai realmente conseguir entregar um crescimento muito forte, as ações tendem a ser negociadas por múltiplos menores. Então, quando a empresa não tem muito espaço para reinvestir e crescer no seu mercado, ela tende a distribuir uma parcela maior do seu lucro e a se tornar uma boa pagadora de dividendos.
Um bom exemplo disso é o Itaú hoje. O Banco Itaú já cresceu muito, mas não vai encontrar também tantas oportunidades para seguir crescendo como ele cresceu nas últimas décadas. Principalmente se a gente falar ali das últimas 3 décadas, né? E por isso que ele está pagando mais dividendos que a WEG e negocia a múltiplos menores, mesmo com uma boa rentabilidade também. Lembra que eu falei? Para justificar múltiplos altos, tem que ter crescimento de lucro e rentabilidade. Só um dos dois não é suficiente para justificar um múltiplo muito alto. E sim, o retorno de uma empresa não vem só do crescimento do patrimônio líquido e do crescimento dos seus lucros. Uma parte disso o acionista recebe na forma de proventos, de dividendos. E você fica esperto quando você entende de onde vem o retorno de uma ação, de onde que vem o retorno. Muita gente investe sem saber disso direito. Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que vem o retorno? Muita gente não sabe. O retorno ele vem da distribuição de proventos, dos dividendos, JCP, ou da recompra de ações também, ou do crescimento dos lucros da empresa. Acabou. É daqui que vem o retorno. Então, se o lucro crescer, a empresa vai se valorizar no longo prazo, entendeu? É claro, o lucro precisa crescer sem que o sócio precise ficar aportando mais e mais capital. Tem que ser fruto da própria atividade da empresa. Senão, não faz sentido. Está crescendo o lucro, mas você está investindo mais também. Não, aí não é retorno sobre o capital investido. Aí a gente está falando de novos aportes. E aí, fazendo uma conta de padaria aqui, mas que dá para te dar uma boa ideia de qual vai ser o seu retorno com ações, é o seguinte, presta atenção. Imagine que você está comprando uma ação de uma empresa que não vai mais crescer tanto hoje, com P sobre L tranquilo ali e que vai te entregar um crescimento de lucros de 6% ao ano em média. Se daqui a 5, 10 anos o P sobre L dessa empresa estiver igual ao do dia que você comprou, o seu retorno vai ter sido de 6%, que foi o crescimento dos lucros, mais o seu retorno com os dividendos nesse período, mais o que você recebeu de dividendos. O retorno é igual ao crescimento de lucros mais os dividendos. Simples. Por isso que se uma ação consegue crescer os seus lucros a uma boa taxa, mesmo que te pague um dividendo ali de 4, 5, 6%, até menos do que isso, investir numa empresa como essa que consegue crescer os lucros a uma boa taxa pode ser melhor do que a renda fixa no longo prazo, desde que você não pague muito caro. E por que você não pode? Porque o problema de pagar caro nas ações surge quando acontece um fenômeno bem simples também. O múltiplo das ações diminui e o seu retorno ele é prejudicado porque o preço da ação não vai subir muito, como o da WEG subiu ou vai ficar de lado. Por isso, se o múltiplo de uma ação caiu, nem sempre é porque ela está muito mais barata. Pode ser que simplesmente a cotação não acompanhou na mesma velocidade o crescimento daquele lucro, porque a empresa não entregou o lucro e o crescimento que o mercado esperava para projetar aquele múltiplo. Quanto maior o múltiplo de uma empresa, mais crescimento ela tem que entregar para valer a pena. Ponto final, mas pode valer a pena. E quanto maior o dividend yield médio de uma empresa, normalmente você pode esperar que se trata de uma empresa que o mercado enxerga um potencial menor de crescimento de lucro por ação ao longo do tempo. Então coloca uma coisinha na sua cabeça. O P sobre VP e o P sobre L relacionam o valor de mercado de uma ação com informações que você encontra nas demonstrações financeiras, como o DRE e balanço patrimonial. E depois que você entende como tudo isso se relaciona, os indicadores, assim como o seu histórico, eles são ferramentas muito mais úteis nas suas análises. Nos próximos vídeos eu vou falar muito mais sobre isso e vou trazer na prática a análise de 2 empresas, uma de dividendos, mais tranquila, mais segura, mais sólida, de pouco crescimento, e uma de altíssimo crescimento e um pouco mais esticada, para que a gente consiga entender melhor como que essa dinâmica funciona. Por isso que você tem que se inscrever, deixar o seu like, fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!